Olá, Dálima Júnior aqui para realização de mais um, digamos, raiz do Del Venturas Transversais. Por que raiz? Porque não terá edição, será no bruto, assim mesmo. E isso porque eu vou fazer agora responder alguns stories. Eu abri um box de perguntas no Instagram ontem, perguntando qual a sua maior dúvida ou curiosidade sobre apreciação musical. E tivemos 4 participações. Na verdade, acho que é meio fake. É um perfil qualquer aqui que colocou um emojizinho qualquer. Deixa eu ver que emoji. Sei lá o que é isso aqui. Um bigode? Não sei. Nem vou dizer o nome do perfil. Aí, 3 pessoas fizeram perguntas. Uma fez só um comentário, muito querida. E agora eu vou então responder. E esse vai ser o Del Venturas. O Del Venturas Transversais nada mais é do que os bastidores da minha jornada enquanto flautista, enquanto professor de apreciação musical nesse momento. Então eu vou responder esses stories. Vamos lá. A primeira pergunta é, resumidamente, qual a diferença entre ouvir e apreciar uma música? Então vamos lá. Esse tipo de pergunta é sempre bom ter mais tempo, e nessas respostas de stories vai ficar apertado. Então, como que eu vou responder? Vamos ver. Resumidamente, qual a diferença entre ouvir e apreciar uma música? A diferença entre ouvir e apreciar: ouvir é algo fisiológico, que você não tem controle sobre os sons que você, então, ouve. Um exemplo, música da rádio. E apreciar é, então, dedicar tempo e atenção para aquele objeto sonoro. Vamos ver como vou responder isso. Que geralmente o jogo de palavras é a diferença entre ouvir e escutar, não de fato apreciar. Eu até posso responder isso, né? Interessante. Deixa eu ver aqui. Me vê bem aí? Não sei. Vamos tentar ver se sai de primeira. Interessante essa pergunta porque geralmente... Deixa eu ver se foi. Interessante essa pergunta. Foi. Achei que não tinha apertado. Interessante essa pergunta porque geralmente o jogo de palavras é qual a diferença entre ouvir e escutar. Você perguntou entre ouvir e apreciar. Uma vez que apreciar é uma etapa adiante de escutar. Não ficou bom. Não ficou bom, então a gente grava de novo. Sabe que eu preciso contextualizar isso? Já sei, acho que vai funcionar assim. Eu vou falar sobre que apreciar é uma etapa adiante. Estou gravando. Tá gravando. Show de bola. Se você está curtindo esse bastidor, que é o Del Venturas Transversais, deixa um like para eu saber que você está curtindo esse tipo de projeto. Que eu estou retomando agora, e esse é meio raizão, então não tem edição. Deixa um like, deixa um comentário aí o que você quer ver de bastidores aqui no Del Venturas, de repente sobre o Gino Pedu, sobre a gravação do podcast, Jornada da Escuta, enfim, deixa a tua sugestão aí. Show de bola? Beleza, vamos lá. Então, ouvir é algo fisiológico, ou seja, você não tem controle sobre os sons que você escuta. Apreciar é uma etapa adiante de escutar, portanto, exige mais atenção. Ouvir, algo fisiológico, apreciar, não deu tempo. É algo fisiológico, ou seja, você não tem controle sobre os sons que você escuta. Apreciar é uma etapa aqui já diz, né? De escutar. Resumidamente, ouvir. Resumindo, vou tentar resumir, é difícil? Será que eu devo escrever a primeira resposta? É uma, né? Então, ouvir é algo fisiológico, o qual não temos controle sobre os sons que escutamos. Apreciar é uma etapa adiante de escutar, que é uma atividade que demanda atenção sobre o objeto sonoro. Será que ficou bom? Ouvir é algo fisiológico, o qual... Eu vou salvar, depois eu escuto novamente e vejo se
se dá para publicar. Show, vamos para a próxima pergunta. Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui nessa pergunta, né? Próxima pergunta. Ah, essa aqui não é uma pergunta, é um comentário. É muito louco, né? Porque olha só. A apreciação musical era quando eu te ouvia tocar. Interessante, porque a apreciação musical é uma atividade que demanda, né, uma prática que demanda escuta, uma escuta atenta. Na verdade, escuta atenta é meio que um pleonasmo. A escuta é um ouvir com atenção. Mas deixamos para outro momento isso. Então, a apreciação musical era quando eu te ouvia tocar. Eu vou agradecer o comentário né, querido que foi aqui. Ler esse tipo de comentário é um privilégio, porque raramente os vizinhos gostam do som que, né, os músicos... Não ficou bom isso, não ficou bom, né? Ler esse tipo de comentário... Acho que eu vou... É diferente. Esse tipo de comentário é maravilhoso para quem estuda em casa. Dificilmente os vizinhos gostam de ouvir exercícios. Esse tipo de comentário é assim. O Del não é um cara que faz tudo de prima. Vamos lá. Você faz, quando você vai gravar história, você grava de primeira? Se você grava de primeira, você coloca no comentário hashtag prima, de prima, hashtag de prima. Se você não grava de prima, escreve, comenta hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto, você não grava de prima também. Deixa eu ver. A apreciação musical era quando eu te ouvia tocar. Esse tipo de comentário é o comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Não é todo dia que você tem um vizinho que gosta de ouvir o som da tua flauta lá nos agudos. Beijão, Carlos. Esse tipo de comentário é o comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Não é todo dia que você tem um vizinho que gosta de ouvir o som da tua flauta lá nos agudos. Beijão, Carlos. Eu não sei vocês, eu não gostei. Esse é o tipo de comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Obrigado pela participação aí. No... Esse é o tipo de comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Obrigado. O princípio ficou bom. Não ficou bom esse cabelo. Esse é o tipo de comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Bons tempos de estudos no apartamento lá em Santa Maria. Beijão, Carla. Esse ficou bom. Esse é o tipo de comentário que todo músico que estuda em casa adora saber. Bons tempos de estudos no apartamento lá em Santa Maria. Beijão, Carla. Não sei se precisava dizer o nome dela, né? Porque eu não disse quem perguntou antes, mas vamos lá. Eu acho que ficou bom. Próximo. Eita, pergunta difícil essa. Não é uma pergunta difícil. É que requer respostas levemente longas. E eu sou um cara que não gosta de falar, então falaria meia hora sobre isso. Na verdade, isso é um bom tema para podcast. Jornada da Escuta por episódio. Apreciação musical. Peraí, deixa eu voltar. Apreciação musical me remete à música erudita. Por quê? A apreciação musical me remete à música erudita. Por quê? Boa, né? Boa. Fechou? Tá, vamos lá. Excelente pergunta, e a resposta, sendo bem breve aqui, é porque a música erudita tem uma tradição de ser apresentada em teatros, ou seja, as pessoas sentam para escutar, para apreciar. Somente por isso. Não estava gravando? Meu Deus do céu. O que eu falei? Que droga. Excelente pergunta. E sendo bem breve, é porque a música erudita, seja ela orquestra, música de câmara,
tem uma tradição de ser apresentada em teatros, onde as pessoas vão, sentam para apenas escutar. Então é basicamente por isso. Sendo bem breve, é porque a música erudita, seja ela orquestra, música de câmara... Não gostei. Excelente pergunta. E de modo bastante sucinto, a música erudita tradicionalmente é apresentada em teatros, onde as pessoas vão, sentam e apenas escutam. Então é basicamente por isso que você associa a apreciação musical com música erudita. Excelente pergunta. E de modo bastante sucinto, a música erudita tradicionalmente é apresentada em teatros, onde as pessoas vão, sentam e apenas escutam. Então é basicamente por isso que você associa a apreciação musical com música erudita. Excelente pergunta. É como eu disse, eu vou fazer um episódio do Jornada da Escuta sobre esse tema. A apreciação musical remete a música erudita. Por quê? E de modo bastante sucinto. Realmente eu gostei. Então é isso aí, fechou, gravei as 3, agora eu vou ouvi-las, né, e publicar, certo? Se você não me acompanha no Instagram, segue lá, @DelLimaJR, Delima Júnior. Também é legal acompanhar o Insta da Academia Lacorde. É muito provável que eu até poste lá na Academia Lacorde, apesar de que a pergunta foi feita no meu Insta, eu acho legal. Porque apesar de ter pouquíssimos seguidores, tem uma base de seguidores diferente. Então assim, nem todo mundo que acompanha a Lacorde viu esse box de pergunta. Show de bola? Então é isso. Se você gostou desse episódio, você gostou de acompanhar os bastidores, os bastidores, né? Enfim, de mim aqui, eu respondendo os stories. Enfim, já deixa seu like, se inscreve no canal e continua acompanhando que vai ter mais Delventuras. E muito provável que seja nos próximos episódios ainda desse modo raiz. Tá bom? Hoje a câmera está estática, não fiz nenhum movimento, não mostrei eu fazendo café, como geralmente os Delventuras são, mostrando quase que um mini vlog, quase que um vlog mesmo. Então é isso aí, nos próximos episódios será mais raizão assim. Se você gostou, deixe um comentário. Se você quiser ver outras coisas, como eu falei antes, por exemplo, o ensaio do Gimno Pedu, essas coisas, ou uma reunião do Gimno Pedu, deixa seu comentário aí embaixo, porque para mim é super legal, como você sabe, é super legal saber se as pessoas estão gostando ou não. Se você não gostou, deixa dislike também, que eu vou saber que você não gostou. O que pode não mudar nada, mas pelo menos eu sei que o formato está agradando ou não. Show de bola? É isso aí. Eu me chamo Delima Júnior e nos vemos então no próximo Delventuras Transversais. Um forte abraço. Tchau!